O processo de construção da identidade é um tema que tem gerado muito interesse, dada a dimensão crucial que assume para cada ser humano, sendo abordado em várias áreas como a filosofia, a arte, psicologia, educação e saúde. No século XX, o estudo da identidade remete inevitavelmente para a obra de Erik Erikson, um dos autores de referência sobre este tema. Erik, de apelido Homburger, nasceu na Alemanha em 1902. A mãe, dinamarquesa, nunca revelou a identidade do pai de Erik, que foi educado também pelo padrasto a partir dos 3 anos. A questão da identidade assumiu um caráter proeminente na sua própria história de vida, como é evidente no nome que, já em adulto, adotou, Erikson, ou seja, filho de Erik. Erikson notabilizou-se pela atividade e conceptualizações desenvolvidas a nível da psicologia e psicanálise, sendo precisamente no contexto clínico que usa pela primeira vez o termo crise de identidade. Foi durante a Segunda Guerra Mundial que se deparou com perturbações em marinheiros que descreveu do seguinte modo: era a perda do sentimento de identidade que mais me inquietava nestes homens. Sabiam quem eram, tinham uma identidade pessoal, mas era como se subjetivamente a sua vida se deslocasse e não se reunisse mais. Não podiam confiar nos processos característicos da função do ego, por meio dos quais o tempo e o espaço são organizados e a verdade reconhecida. Havia uma perturbação central no que denominei identidade do ego. O autor constatou depois que o que tinha observado nos marinheiros também se podia encontrar nos jovens. A crise de identidade passou a ser considerada como uma crise normativa do desenvolvimento que ocorre durante a adolescência e o início da idade adulta. Apesar de considerar a obra de Freud basilar e afirmar seguir as regras fundamentais da psicanálise freudiana, Erikson considerou também que esta não permitia apreender a noção de identidade por não ter termos para conceptualizar a influência do meio. A sua teorização apresenta-se de alguma forma original, dado que procura desenvolver certos conceitos psicanalíticos clássicos, tendo em conta aspectos culturais, sociais e históricos. Erikson desenvolveu uma vasta obra sobre a identidade, o desenvolvimento psicossocial, entre outros temas, com contributos diversificados oriundos da psicanálise, psicopatologia, psicologia social, antropologia e pedagogia. Como definir identidade? Na perspectiva de Erikson, a identidade do ego é um processo relacionado com o indivíduo, mas também com a sociedade, que procura estabelecer integração destas duas identidades. Implica continuidade temporal, sentido de si, unidade, coesão, individualidade e reconhecimento de si por parte dos outros. Erikson elaborou uma teoria do desenvolvimento humano, o ciclo vital, analisando a evolução do ego na sua vertente adaptativa e na sua relação com a sociedade. O ciclo vital descreve o desenvolvimento do ego através de uma sucessão de etapas que combinam aspectos biológicos, individuais e sociais e estabelece a epigênese da identidade. A teoria proposta por Erikson baseia-se no princípio epigenético, oriundo da embriologia, que defende que o crescimento se processa segundo um plano básico do qual vão surgir as diferentes componentes, tendo cada uma delas o seu tempo de ascensão. Considera também o princípio da bipolaridade crítica, segundo o qual o desenvolvimento consiste numa série de crises que envolvem sentimentos opostos. A crise não tem um sentido negativo, sendo antes considerada um ponto decisivo, um período crucial de crescente vulnerabilidade e de potencialidade acentuadas. Erikson propõe 8 etapas do desenvolvimento numa teoria lifespan. Cada etapa é caracterizada por uma crise, correspondendo o desenvolvimento à resolução das crises. Os elementos de cada crise estão presentes nas outras crises e crises anteriores não resolvidas, podendo atualizar-se de forma satisfatória em momentos posteriores.
A identidade é um processo dinâmico, sendo uma tarefa recorrente ao longo da vida, envolvendo diversos processos identitários. Embora a crise de identidade seja específica da adolescência, a construção da identidade é um processo que se desenvolve desde o nascimento. As etapas que antecedem a adolescência envolvem as crises psicossociais centradas na construção da confiança versus desconfiança, autonomia versus vergonha, iniciativa versus culpa e competência versus inferioridade. A construção da identidade inicia-se então com o desenvolvimento do sentimento de confiança versus o de desconfiança, afirmando Erikson que se inicia algures no primeiro encontro verdadeiro da mãe e do bebê como duas pessoas que podem tocar-se e reconhecer-se mutuamente. A confiança constitui o mais remoto sentimento de identidade e está sobretudo relacionada com a qualidade da relação com a figura cuidadora. A partir do segundo ano ocorre um desenvolvimento acentuado da coordenação motora e verbalização. A criança começa a exprimir a sua vontade e vai progressivamente explorando o mundo. Sendo tarefa do ego resolver o conflito entre a autonomia e a vergonha e dúvida. O crescente desenvolvimento da motricidade e linguagem abre à criança um campo de ação cada vez maior, centrando-se a crise psicossocial em torno do estabelecimento de um sentimento de iniciativa por oposição à culpa. Progressivamente, a criança vai explorar por si mesma tarefas que até aí cabiam à interação parental. A partir de certa idade, a criança necessita de ter o sentimento de que é capaz de realizar tarefas e de as fazer bem. É assim que surge a crise psicossocial, que consiste numa oposição entre o desenvolvimento de um sentimento de realização e um de inferioridade. Erikson refere que há uma ligação entre esta etapa e a escola que é aceite em várias culturas. O estabelecimento do sentimento de realização constitui, assim, um elemento da identidade. A estreita relação entre adolescência e identidade deve-se ao facto de que só na adolescência o desenvolvimento físico, psicológico e social se conjugam para permitir a formação de uma identidade. A pessoa adolescente vai afastar-se progressivamente do mundo infantil e adquirir um sentido de si que engloba a maturidade sexual e também o reconhecimento do jovem pela sociedade. O conceito de moratória psicossocial proposto por Erikson é também importante para a compreensão do processo da construção da identidade. Trata-se de um período de espera, um espaço que a sociedade permite ao jovem enquanto este não se encontra capaz de assumir as realizações adultas. A moratória possibilita ao jovem explorar-se e explorar o mundo que o rodeia antes de se comprometer em decisões com caráter de alguma forma definitivo. A construção da identidade envolve exploração a nível de dimensões como o género.
Objetivos pessoais. A exploração de possibilidades pode ocorrer também a nível vocacional. Para além de um processo de exploração, a construção da identidade envolve também opções, decisões e envolvimento nas mesmas. Em função do momento histórico, social e cultural, a identidade pode revestir diferentes características, sendo importante analisar como a sociedade se relaciona com o desenvolvimento do ego, o potencia ou não. Na atualidade, o papel que as tecnologias da informação e da comunicação assumem tem levado a questionar se poderão estar associadas à emergência de novas identidades. Vários autores como Elkind, Marcia, Waterman ou Chickering têm-se debruçado sobre a crise de identidade. A dinâmica do processo de exploração e compromisso subjacente ao processo de construção da identidade foi considerada por James Marcia no conceito de estatutos de identidade que constituem estilos pessoais de lidar com a construção de identidade. Os critérios para os estabelecer foram crise e compromisso, que podem ocorrer nomeadamente nas áreas profissional, ideológica e interpessoal. A combinação dos dois critérios origina 4 estatutos de identidade. No Estatuto de Identidade Realizada, o indivíduo já passou por um período de exploração, mas já fez determinadas opções, sendo bem-sucedido na sua procura de concretização das escolhas feitas. No Estatuto de Moratória, a pessoa está em plena crise, debatendo-se com várias opções e procurando ativamente respostas que fundamentem uma escolha. No desbloqueamento de identidade, não foi experienciada a crise de identidade, no entanto, o indivíduo empenha-se em determinados objetivos e realizações, habitualmente em sintonia com os valores dos pais. No Estatuto de Difusão da Identidade, o indivíduo não passou por um período de crise ou, se passou, na sua sequência não ocorreram realizações. Segundo Erikson, a confusão da identidade corresponde a um polo negativo da formação da identidade, sendo marcada por elementos das etapas anteriores. Pode verificar-se confusão temporal, dúvida quanto ao próprio ego, rigidez e falta de ação. No entanto, apesar do contributo de Erikson para a compreensão desenvolvimental de situações de crise ou conflito que podem ocorrer na adolescência, existe alguma ambiguidade no seu pensamento, dado não descrever os aspectos normativos do polo negativo de cada um dos conflitos presentes na confusão da identidade. O desenvolvimento da capacidade de intimidade constitui a O desenvolvimento da capacidade de intimidade constitui a tarefa psicossocial do jovem adulto. A intimidade psicossocial caracteriza-se pela mutualidade e partilha. A crise psicossocial que caracteriza o adulto estabelece-se entre a generatividade e a estagnação.
A tarefa principal do adulto consiste em tomar conta da geração seguinte. A última crise psicossocial passa-se entre a integridade e o desespero. A integridade resulta da boa resolução das crises anteriores e é a aceitação pela pessoa do seu único ciclo vital e daqueles que se tornaram significativos para ela, como algo que necessariamente não podia admitir substituição.